Olá, você entrou no mundo da tecnologia. Você está no Engenharia Carga Rápida Tech, que apresenta todas as quartas-feiras novidades do mundo da engenharia mecânica, da produção, da automação. E eu sou a professora Valéria Moreno, engenheira mecânica, MBA em gestão empresarial, 19 anos junto a indústrias nacionais e multinacionais nas áreas de produção, manutenção, ferramentaria, planejamento e controle de produção, controle de qualidade, estamparia, serigrafia, enfim, a fábrica toda, a gestão industrial de uma fábrica toda, inclusive projetos de fábricas. E 12 anos na área acadêmica, dando aulas junto a faculdades de engenharia mecânica, engenharia de produção e engenharia de automação. Portanto, vem comigo que é sucesso. Solicite o seu tema para o Engenharia Carga Rápida Tech através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou envie a sua gravação via WhatsApp através do número 13 99745 1238. O tema técnico de hoje abordará correntes de içamento e foi solicitado pelo senhor Jefferson. Deixe seu comentário, eu gostei, eu curti e é prazeroso. Inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias e novos temas. A ação de uma corrente inicia-se através de um arame que sofre o processo de trefilação. O processo de trefilação do arame, com uma determinada espessura que gerará a corrente, é levado a, então, o equipamento que faz a máquina que executa a trefilação. Será levado, então, a trefiladora. Essa trefiladora, então, puxa o arame, traciona esse arame através de uma furação definida, através de uma ferramenta que possui uma furação definida. Essa matriz, essa ferramenta com furação definida, chama-se trefila. E a trefila com furação então definida, que definirá o diâmetro da corrente que usaremos para o içamento, ela gera uma diminuição no diâmetro do arame, do diâmetro inicial do arame. Essa diminuição do diâmetro do arame, quando passa através da furação da trefila, faz com que os cristais metálicos fiquem achatados. E este achatamento dos cristais metálicos faz com que os cristais se encaixem melhor, fiquem mais compactados. E a isso nós chamamos de encruamento. E se nós olharmos a resistência mecânica final de um arame que passou por uma trefila e que sofreu encruamento, nós teremos ali um deslocamento da região elástica do diagrama tensão-deformação. Percebemos então que esse deslocamento da região elástica proporciona uma maior resistência mecânica final do arame, ou seja, o arame entra com uma resistência mecânica pela trefila e sai com uma resistência mecânica maior do que entrou. Trefilação. O arame trefilado irá a uma dobra automatizada em um equipamento com pinças. Estas pinças, então, farão as dobras no arame, de modo que o arame vá se conformando até a forma final de uma corrente. Correntes de içamento são classificadas por capacidade de carga. Por exemplo, uma corrente grau 12
ela suporta no seu arame 1.200 newtons por milímetro quadrado. Percebemos então que grau 12 basta acrescentar 2 zeros no número 12 e teremos então como unidade o newton por milímetro quadrado. E o que vem será isso? O que vem ser isto? Isso corresponde à tensão de tração do arame. Lembrando, tensão é definida como força, uma relação entre força pela área. Temos também arames grau 10, ou seja, correntes de grau 10, onde a tensão de tração do arame suporta, acrescentando 2 zeros no 10, 1.000 newtons por milímetro quadrado. E o terceiro grau de corrente, terceiro grau de arame utilizado para a corrente seria então o grau 8, ou seja, o arame que fabricou a corrente com grau 8 suporta uma tensão de tração de 8, acrescentando 2 zeros no 8, 800 newtons por milímetro quadrado. Olhando então essa relação de perto no catálogo de correntes, teríamos uma tensão de trabalho do arame, uma tensão de carga de teste do arame e a tensão de ruptura do arame, que corresponde então aos 800 newtons por milímetro quadrado e que suportariam um alongamento mínimo antes da ruptura de 20% do seu comprimento. Mas lembrando, este arame só conseguirá ter essa resistência à tração dependendo da temperatura. Temperaturas ambientes que vão de menos 40 graus Celsius até 200 graus Celsius, não há alteração da capacidade de carga. Porém, já teremos alteração da capacidade de carga acima de 200 graus de temperatura no ambiente. E onde temos alteração de temperatura de ambiente? Nas fundições. Existem empresas, por exemplo, que fundem alumínio, onde existem cadinhos que são transportados por pontes rolantes. Então ali pode ocorrer içamentos com corrente. Perceba aqui que a temperatura máxima de trabalho de uma corrente é de 400 graus Celsius, pois ocorreria ali uma redução de 25% da sua capacidade de carga. Como correntes de içamento de carga podem comprometer o operador, inclusive a vida do operador, temos que fazer inspeções de corrente. Temos que verificar se houve, por exemplo, alteração do diâmetro do arame da corrente. Existe ali especificação normalizada pela norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que faz com que a cada 6 meses verifiquemos, façam uma inspeção visual e com o paquímetro em relação à variação do diâmetro, procurando o ponto máximo e o ponto mínimo de diâmetro do arame. Neste caso, temos que fazer uma conta de diâmetro médio que não deverá ser inferior a 0,9 do diâmetro inicial, a 90% do diâmetro inicial. Ou seja, o arame não poderá ter um diâmetro inferior a 90% do diâmetro padrão, ao diâmetro do arame novo, do catálogo. Essa verificação deve ser semestral no mínimo. Temos também a inspeção visual sobre trincas e deformações superficiais. Aqui levamos em consideração a visualização do arame se ele possui alguma trinca. E por que a trinca do arame é importante? Porque trincas em metais podem propagar uma trinca. Afinal, aços são constituídos de cristais e poderá ocorrer, quando existe uma trinca, essa trinca poderá se propagar em uma ruptura intercristalina entre os cristais que compõem o aço. Outro tipo de verificação é verificar regiões com esmagamento. Afinal, próximo aos elos das correntes, ali existe uma região que a superfície é esmagada pelos próprios elos que a compõem. Isso faz com que ocorra ali um alongamento da corrente. Muitos fabricantes de corrente fornecem gabaritos para verificação do passo da corrente, ou seja, a corrente não poderá ter um alongamento de passo superior a 5%. Durante a utilização da corrente, existe o esmagamento dos elos e o passo passa a aumentar, porém então não poderá superar a 5%.
das inspeções de corrente, existem alguns cuidados com o içamento da carga, alguns procedimentos que devemos executar no içamento da carga, como por exemplo, o ângulo máximo que poderemos ter da corrente em relação à linha de içamento da carga. Alguns catálogos permitem que o ângulo máximo de içamento de carga é de 60 graus, mas como prática orientativa é interessante informar aos funcionários um ângulo máximo de 45 graus em relação à linha de içamento de carga, pois assim sempre a sua carga será içada de modo segura quando existem ali 2 ramais de corrente ou acima de 2 ramais de corrente. Outro cuidado que devemos ter no içamento de carga utilizando correntes é quando passamos a corrente pela lateral e por baixo da carga, pois poderá ocorrer uma dobra no elo, e essa dobra no elo poderá gerar uma fadiga posterior na corrente ou até mesmo uma trinca no elo da corrente. Uma corrente de içamento é composta de elementos: elemento de sustentação, elemento de união, que liga o conjunto corrente à parte do gancho, ao gancho da ponte rolante que içará a carga, elemento de regulagem, que ajustará o comprimento da corrente para o içamento da carga, elemento principal, que corresponde então à corrente propriamente dita, que suportará a carga, e o elemento final, que é composto então dos ganchos da corrente de içamento. Poderá ser um gancho sem trava, um gancho com trava simples ou até mesmo um gancho com trava automática. Estes ganchos são acoplados usualmente a manilhas, que se fixarão ao olhar que suportará a carga. Este olhar é rosqueado na carga, que poderá ser um molde de injeção, um estampo para corte, dobra e repuxo de chapas. Quando tratamos de olhar, não podemos nos esquecer que eles são utilizados para içar carga e são normalizados. Por exemplo, um olhar M24 terá aqui uma dimensão geométrica definida e uma carga de trabalho definida. No caso aqui, um olhar M24, ele terá uma rosca M24 no estampo ou no molde de injeção plástica, que este olhar conseguirá suportar uma carga de 1.800 kg-força. De uma corrente de içamento, iremos determinar as linhas de corrente, que são os ramais de içamento. Correntes com apenas um ramal terão apenas um gancho e exigirão apenas um olhar para içar a carga. Deveremos ali então verificar, o operador sempre irá verificar na etiqueta da corrente a carga máxima que a corrente suporta. Quando a carga é muito grande, poderemos apelar uma linha de corrente com 2 ramais. Neste caso, então, a linha de corrente com 2 ramais possuirá 2 ganchos de carga e exigirá 2 olhares na carga, 2 olhares rosqueados à carga. Para cargas ainda maiores, poderemos ter linhas de corrente com 4 ramais, que exigirão ali uma carga com 4 olhares rosqueados. Porém, deveremos sempre nos atentar às distâncias entre olhares, para que não ultrapassem os 45 graus em relação à linha de içamento da carga. E vamos ao nosso desafio carga rápida. Especifique a corrente e o olhar para içar um cadinho com alumínio fundente de peso total, quando cheio, de 1 tonelada força. Resolução: perceba, deveremos considerar, como o alumínio está fundente, que a temperatura de trabalho ao qual a corrente de içamento estará submetida gerará uma redução da carga da própria corrente. Nesse caso, poderemos ali adotar uma redução de 25% da capacidade de içamento da corrente. Neste caso,
a carga de trabalho será igual à carga ambiente vezes 1,25. Perceba, teremos uma carga de trabalho vamos içar 1000 kg força vezes 1,25. Nesse caso, a carga de trabalho deverá ser de 1.250 kg força. Procurando no catálogo do fornecedor de correntes uma carga superior a 1.250 kg força, encontraremos ali uma corrente que suporta uma carga de trabalho de 1.500 kg força. Nesse caso seria ali uma corrente com diâmetro de arame de meia polegada. E continuando o nosso desafio carga rápida na especificação do olhar necessário, lembramos que já calculamos a carga de trabalho, que deverá ser de 1.250 kg força, considerando a temperatura ambiente. Neste caso, procurando então na tabela, no catálogo do fornecedor de olhar ou até mesmo na norma ABNT, encontraremos a carga de trabalho necessária superior a 1.250, que é de 1.500 kg força, como carga de trabalho do olhar, que dará um olhar de rosca M22. Aprofundamentos sobre içamentos por correntes poderão ser obtidas nas normas ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde poderemos até encontrar na NBR ISO 1834, que tratará de correntes de elos curtos, ou na NBR ISO 15516-1, métodos de ensaio de correntes de içamento, ou NBR ISO 15516-2, que tratará de manutenção e inspeção de correntes de içamento, ou a NR11, que tratará sobre a norma regulamentadora de segurança de correntes de içamento. Lembrando, as NRs, que são as normas regulamentadoras, têm força de lei e são ligadas ao Ministério do Trabalho. E com isso finalizamos mais uma aula do canal Engenharia Carga Rápida. Solicite o seu tema para o Engenharia Carga Rápida Tech através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que usualmente não são apresentados no seu curso de engenharia. E o Engenharia Carga Rápida Tech termina aqui. E se você quiser solicitar alguma tecnologia em particular para o Engenharia Carga Rápida, basta escrever para profa.valeria.moreno@gmail.com. E agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço. E fui!